Deus. Diz o livro de Apocalipse, capítulo 1, só apenas o verso 4 ao verso 8. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outro, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. E o verso 8, ele nos diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é a Ti que estamos prestando esse culto, o Senhor Todo-Poderoso, ou seja, não há outro que esteja perto de Ti, não há outro Deus que faça o que o Senhor faz, não há outro Deus que tem boas provisões, que tem boas previsões, que tem boas coisas para nós, não há outro Deus, o Senhor é o único, porque o Senhor, que é o nosso Deus único e triuno, o Senhor é o Deus que tem abençoado aqueles que te clamam. E nesta noite, Pai, nós não estamos aqui para pedir, essas coisas nos serão acrescentadas, nós estamos aqui para render graças ao Teu nome, em nome de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém e amém. Você pode tomar o teu lugar. Queridos, quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós começamos a analisar todas as passagens bíblicas, tudo aquilo que nos chama a atenção quando se fala do Cordeiro, quando se fala do Filho de Deus, quando se fala de Jesus. E falando do Cordeiro, falando nesse livro tão polêmico, né, no entanto verdadeiro, puro, verdadeiro, chamado também do livro das revelações, e não poderíamos nós viver sem conhecermos as revelações de Deus. Por que não poderíamos? Porque o nosso Deus, Ele não nos deixa enganar. O nosso Deus, Ele revela para os seus tudo aquilo que Ele tem preparado, tudo aquilo que Ele tem por fazer, não é? Então, Ele não nos deixa enganar. E nós encontramos menção ao nome de Cristo em toda a Escritura. E por falar em toda a Escritura, nós nos lembramos da primeira alusão, que é o Cordeiro que Abel, lá no início, lá no Gênesis, né, ele trouxe como oferta. E o livro de Apocalipse, nós temos o encerramento deste assunto. Começa lá falando do Cordeiro Santo, lá no livro de Gênesis, e termina, fecha o parágrafo, né, no livro de Apocalipse. Isso para nós é motivo de grande alegria. E o apóstolo João, ele inicia com o sangue do Cordeiro e encerra com o trono do Cordeiro. Então, nós não podemos nos contentarmos apenas com o sangue do Cordeiro que está sobre nós, porque da mesma forma que o sangue do Cordeiro foi colocado sobre cada um de nós, você não está vendo nenhum irmão vermelho aí, não é? Mas, com certeza, todos nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Mas o sangue do Cordeiro, tanto ele é derramado, como ele é tirado. Não é? Tirado como, pastor? Tirado através dos pecados que você e eu cometemos. E se não houver arrependimento, se não houver santificação, esse sangue não torna a se completar sobre o nosso corpo. Vai ficar com rupturas, vai ficar com aberturas terríveis no corpo daqueles que não se arrependem. Mas o mesmo título, a mesma palavra, nos diz que João encerra
né, esse livro falando do Cordeiro, mas também ele encerra falando da santificação. Ele começa falando do sangue e termina com o trono do Cordeiro. Por quê? Porque o nosso final é estarmos um dia assentados diante do trono do Cordeiro chamado Jesus. Não é? Então, não nos basta só termos o sangue de Jesus, que temos que ter, mas não nos basta só termos o sangue, mas precisamos lutar, precisamos guerrear. Não que nós venhamos a guerrear com as nossas armas naturais, normais, mas nós temos que guerrear só com palavras, porque quem guerreia as nossas lutas é o Senhor Jesus Cristo. A esse trono somente chegarão os homens que foram purificados pelo sangue do Cordeiro chamado Jesus. Há uma luta, há uma guerra, há uma disputa entre deuses, entre dois deuses, para levar você e eu. Mas nós que temos o nosso coração firmado em Cristo Jesus, outro Deus pode lutar, pode guerrear, pode pular, pode fazer o que ele quiser, mas ele não tem autoridade de tirar-nos da presença do Deus vivo, o qual servimos, que é o Senhor Deus Yahvé. Nenhum. Esse Deus que servimos é o único, absoluto, em poder, misericórdia, é Ele, Jesus Cristo. E diz a palavra que o sangue de Cristo, ele é mencionado indiretamente, ele é mencionado direto e indiretamente. Ele é, com certeza. Nós lemos o livro do capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 5, a palavra de Deus nos diz o quê? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, quando nós entendemos, quando nós lemos essa dádiva de Jesus Cristo para as nossas vidas, nós começamos a entender que esse Deus que servimos, ele é único e absoluto. Não tem outro Deus que possa fazer o que o nosso Deus faz. O Pai representa a divindade suprema, queridos. E o Filho representa as bênçãos da divindade conferida aos homens. Então, na verdade, nós não somos dignos de receber o que Deus tem para cada um de nós. Mas, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nós recebemos essa dádiva, nós recebemos essa unção, nós recebemos essa preparação, não apenas para vivermos no mundo que vivemos, mas recebemos essa preparação que foi conferida a cada um de nós pela grandeza do Cordeiro, pela grandeza do Filho de Deus, e ele é louvado e adorado pela multidão de anjos que estão ao seu redor. Ele é o apacentador e nos guiará às fontes de águas cristalinas. Pastor, mas se eu estou sendo guiado por fontes de águas cristalinas, não era para eu passar, não era para eu viver o que vivo hoje. Não era para eu viver em muitos momentos da minha vida em sofrimento. Não era para eu viver em muitos momentos da minha vida em turbulências. Não era para eu andar diante ou dentro de problemas que têm trazido tristeza ao meu coração. Não era para acontecer isso comigo. Queridos, aí eu torno a repetir o que eu sempre falo aqui de vez em quando. E vou falar hoje de novo. Jesus Cristo não veio ao mundo para tirar as turbulências da sua vida. Jesus Cristo não veio ao mundo para deixar que você passasse por aflições. Não é isso? Ele fala o seguinte, olha, como é que é o versículo? Me fugiu da mente agora, mas vou colocar as minhas palavras. Ele veio, passou por aflições, passou por morte essa de cruz, não é? Para nos dar vida e vida eterna, para nos dar aquilo que ele tem preparado no céu, como também já falei aqui, quando ele disse para os seus discípulos, para a multidão que estava ao seu redor, olha que na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito. Aí nós começamos a entender o porquê da vinda de Jesus, o porquê do sacrifício de Jesus, o porquê da morte de Jesus, para nos dar vida e vida eterna. Agora, e as demais coisas? Por isso falei antes,
Nós devemos perder esse costume de vir à casa de Deus só para pedir a Ele. Tudo que Ele tem para você é teu, ninguém vai tocar, é teu. Mas esse costume, eu falei de mau costume na outra vez, eu vou falar hoje de novo, esse mau costume que nós temos de nos assentarmos ao banco, à cadeira, e começarmos a pedir ao Senhor, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo. Queridos, tudo que tem para você não vai acrescentar nem diminuir, é teu. Deus já deixou escrito, já está programado no céu, é teu, ninguém vai tocar, é teu. Então, a nossa obrigação é nos sentarmos dentro da igreja, na nossa cadeira, tomarmos nosso lugar e começarmos a clamar ao Senhor. Em quê? Senhor, eu preciso de muitas coisas, sim, mas em primeiro lugar eu quero exaltar o Teu nome. Em primeiro lugar eu quero bendizer o Teu nome. Em primeiro lugar, Senhor, eu quero falar que o Senhor é Deus, que não existe outro Deus como Tu. Senhor, eu quero abrir os meus lábios e falar, olha, o Senhor é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, e tudo que o Senhor tem para mim, eu sei que é meu, então não preciso pedir, eu quero aqui te glorificar, eu quero aqui te exaltar, eu quero aqui declarar com os meus lábios que o Senhor é o Deus da minha vida. Aí o que acontece? Os nossos inimigos caem de cara no chão. Os nossos inimigos começam a perder a força. Eles não têm poder, eles não têm autoridade, eles não têm como se aproximar de você, porque você está coberto pelo sangue de Cristo Jesus. Eles querem chegar, mas ele não pode, porque o brilho de Cristo está no teu rosto. Eles querem chegar para fazer qualquer coisa contra você, mas ele não pode, porque você está cercado de uma legião de anjos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Senhor que nós servimos. E nós estamos esquecendo disso. Estamos esquecendo de que quando estamos passando por qualquer tipo de problema, as pessoas têm esquecido de falar com Deus, de clamar a Deus, de falar com Ele, de buscar a presença dEle, de exaltá-lo como o único e suficiente Salvador. Não podemos esquecer. No livro de Apocalipse, no capítulo 7, se você for apenas algumas páginas, você vai encontrar no verso 13, eu quero ler o 13, capítulo 7, verso 13 até o verso 17, que nos fala que um dos anciãos tomou a palavra dizendo, este que se veste de vestiduras brancas esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhes, o meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Verso 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e se servem, e o servem de dia e de noite no seu santuário. Será que nós estamos fazendo isso? Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Verso 17, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre ele o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Você está chorando aqui? Você está passando por problema aqui hoje, mas Deus está falando que quando você for levado para o trono dele, para a sala do trono junto dele, você não vai mais sentir as suas lágrimas cair pelo seu rosto, você não vai sentir mais o ardor do sol, você não vai sentir mais nada atrapalhando a sua vida, porque você estará sentado junto ao Cordeiro. Mas para isso nós precisamos nos aproximarmos do Senhor. Precisamos nos aproximarmos do Senhor. A água e os alimentos sólidos constituem a necessidade, formam a necessidade total de alimentação para o corpo físico. A água que nós bebemos, o alimento que nós comemos, ele nos fortalece o corpo físico. Cristo é tanto o pão quanto a água da vida. Amém? Sendo tudo que precisa para a alma, para o nosso espírito, para que a nossa vida seja uma vida boa, regalada na presença de Deus.
As coisas materiais, vou repetir, elas nos serão acrescentadas, mas as coisas espirituais nós não podemos descansar. Nas coisas espirituais nós temos que buscar, para que o Senhor venha derramar sobre cada um de nós as suas bênçãos celestiais. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 12 e apenas. A palavra do Senhor, ela nos fala aqui, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Eu vou repetir porque eu acrescentei um A aqui que não existe, não é? Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Agora eu quero que toda a igreja leia comigo junto o versículo 12, todos juntos em alta voz. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Você pode aplaudir o Senhor. É Ele, somente Ele é digno. Somente Jesus é digno de receber o poder. Nenhum outro ser, nenhum outro Deus tem poder para receber o que o nosso Deus é digno de receber. E continuamos a palavra, e o anjo proclamando em grande voz, dizendo estas palavras, que digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Querido, proclamar em grande voz. Proclamar em grande voz, abrir os lábios e declarar que o Senhor é o nosso Deus. A inumerável multidão, diz a palavra, numa única voz uníssona, a reverberar um novo cântico entoando um grande coro maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você já imaginou uma grande multidão de anjos no céu, louvando a Deus, falando para Ele que toda a sabedoria, toda a força, toda a honra, toda a glória, numa só voz, declarando para o Senhor que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é maravilhoso, que Ele é conselheiro, que Ele é poderoso Deus, Pai da eternidade e príncipe da paz. Imagina você no céu, que vamos estar glorificando junto aos anjos, junto àqueles que já foram antes de nós, exaltando o nome desse Senhor maravilhoso. Queridos, a igreja precisa disso. A igreja precisa responder. A igreja precisa falar do poder desse Deus. A igreja precisa abrir os seus lábios unisonamente falando: olha, eu louvo, eu engrandeço, eu bendigo o nome do meu Senhor, porque Ele é o único que pode fazer qualquer coisa por mim. Ele é o único que pode fazer todas as coisas por mim. Mas nós temos esquecido disso. Nós temos deixado de buscar a presença de Deus. Nós estamos buscando tantas outras coisas que não levam a lugar nenhum. Estamos esquecendo que nós temos um Deus que precisa ser adorado. Ele faz questão de ser adorado, não que Ele precise da sua adoração, mas para a sua própria salvação, Ele precisa que você o adore. Deus precisa de você? Deus precisa de mim? Não, Ele não precisa. Mas Ele precisa da nossa adoração para a nossa própria salvação em Cristo Jesus. Fomos comprados, remidos, redimidos pelo poder que há no nome de Jesus. Mas Ele precisa que nos coloquemos diante dEle. Ele precisa que venhamos abrir os nossos lábios e deixar fluir dos nossos lábios palavra de adoração. Deixar de adorar os objetos e adorarmos ao próprio Deus. Proclamar, como acabamos de ler aqui, proclamar em grande voz. O quê? Quem Ele é? Proclamar em grande voz, deixar sair, soar dos nossos lábios que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é maravilhoso, que Ele é conselheiro, que Ele é príncipe da paz, que Ele é o Pai da eternidade.
não estamos deixando, a igreja está deixando passar despercebido essas coisas. Abrirmos os nossos lábios e falar. E com isso, querido, quando nós não fazemos isso, nós exaltamos o inimigo da nossa alma. Quando nós não exaltamos o nome do nosso Deus, quando não proclamamos com os nossos lábios que Ele é Senhor, não precisa você exaltar o diabo, não. Ele automaticamente é exaltado quando você não faz isso para Deus. E aí começa a entrar o quê? A ira de Deus, a ira do Cordeiro. E qual a ira do Cordeiro? Qual é a ira do Cordeiro? Sobre os profanos, sobre os descrentes. Começa a entrar a ser derramada. Derramada é a graça. A ira, ela é despejada mesmo. Ela desce, né? Ela cai, né? A graça não, a graça, Deus derrama sobre nós a graça. Mas a ira, ela é jogada mesmo, ela é lançada. Então nós não podemos ser assim, nós precisamos estar e viver na presença de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículo 15, a palavra de Deus nos diz, querido, que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Eu vou ler novamente. Você estava abrindo sua Bíblia, voltando? Eu vou ler, é o verso 15 do capítulo 6. Os reis da terra, ou seja, os poderosos da face da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Sabe por quê? Porque viram a ira de Deus. Perceberam que a ira de Deus estava sendo lançada sobre o povo. Perceberam que a ira de Deus estava sendo derramada de uma forma horrível sobre o povo. Então, esses grandes, esses reis, essas autoridades começaram a se esconder nos montes, nos penhascos, fugiram para os penhascos. Os homens sempre se mostram muito habilidosos em descobrir meio para escapar de qualquer necessidade ou de dar atenção a Deus. São habilidosos demais. Habilidosos para se esconder, habilidosos em não dar atenção ao Deus Todo-Poderoso. Não dão. Queridos, essa independência dos homens em relação a Deus fatalmente chegará ao fim. Com certeza chegará ao fim. A grande tribulação é um exemplo da ira de Deus. Deus fará a humanidade inteira se prostrar-se diante dele. Quem já leu isso? Pouca gente, né? Deus fará toda a humanidade dobrar os seus joelhos. Deus fará toda a humanidade se curvar diante dele e declarar que ele é Deus. Mas nós que vivemos na presença de Deus, nós não precisamos chegar a esse momento de sermos obrigados a curvar os nossos joelhos diante de Deus. Não precisamos, porque nós já dobramos os nossos joelhos diante do Senhor. Nós já santificamos a nossa vida diante de Deus. Nós já purificamos o nosso espírito diante de Deus. E quando nós não temos essa força, essa autoridade para purificar o nosso espírito, porque não temos mesmo, nós clamamos ao Senhor: Senhor, purifica a minha vida, santifica o meu espírito, porque eu preciso estar na sua presença. Nós não podemos esquecer disso. Um homem que passar por esse tratamento final foi por ter. O homem que passar por esse tratamento final porque ele recusou o cultivo do Espírito Santo de Deus na sua vida. Aí ele vai ser obrigado a dobrar os seus joelhos. Mas nós que vivemos, que conhecemos a palavra, conhecemos a verdade, nós temos que normalmente dobrar os nossos joelhos diante do Senhor e falar para Ele: Senhor, santifica a minha vida, santifica o meu espírito, porque eu vou me assentar à sua mesa.
E olha que a mesa que nós vamos sentar hoje é uma mesa espiritual, no entanto, terrena. Nós estamos aqui na terra. A santificação total é para nós nos santificarmos diante de Deus, para nos assentarmos à mesa celestial. Nós ainda não estamos definitivamente sentados à mesa do Cordeiro, não. Nós estamos sentados aqui, numa mesa espiritual, no entanto, terrena. Mas a nossa preparação é para nos assentarmos junto ao Cordeiro Santo de Deus. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. O Senhor oferece uma participação infinita da sua própria natureza em seus atributos. Infinita. E em tudo quanto Ele é Deus. Em tudo quanto Ele é Deus. Ele é o alfa, Ele é o ômega da criação, ou seja, o Criador, o alvo de toda a criação. Então, se a palavra nos diz que Ele é tudo, Ele é o alfa e o ômega de toda a criação, ou seja, o Criador e o alvo de toda a criação, por que não dobraríamos nós os nossos joelhos e curvássemos a nossa cabeça e falasse para Ele: Senhor, venha derramar da tua unção sobre o alto da minha cabeça e que cubra todo o meu ser, todo o meu corpo, que aniquila todo o meu pecado, todas as minhas falhas, para que eu possa viver para Ti todos os dias, e na eternidade, no porvir, após essa vida que vivo, essa vida medíocre, eu viver para Ti para todo sempre, e por todo sempre. O que nos resta fazer? Mas parece que as pessoas estão com os joelhos enferrujados. Parece que os joelhos estão emperrados. Parece que os joelhos estão emperrados como as rodas do carro de Faraó, quando foi submergido pelas águas. Amados, nós não fomos chamados. Muitos não foram chamados para ser o que são hoje. Nada. Deus está preparando a nossa morada. Deus está preparando o nosso lugar. Versículo 17 do capítulo 6, a palavra de Deus nos diz: porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem pode ir contra? Quem pode transformar, mudar? Quem tem essa autoridade de mudar os planos? Quem tem essa força para mudar os propósitos de Deus? Quem? Ninguém. Para os profanadores e descrentes, é preferível que os rochedos caiam sobre eles. É preferível. Esse dia será grande devido à questão em jogo. Dia final, tempo final, porquanto será um dia totalmente extraordinário, um período em que Deus julgará os homens por suas obras. Um dia que Deus vai olhar para você e para mim de uma forma diferente. Um dia que Deus vai olhar para a humanidade e vai ver: olha, esse corrigiu-se, esse examinou-se, como diz em 1 Coríntios 11. Esse olhou para ele mesmo e fez uma análise da sua vida, e esse já está perdoado. Se já está perdoado, venha para o lado de cá. Mas os demais, os descrentes, profanadores, esses não fizeram, não examinaram a si mesmo. Então fique do lado esquerdo. Queridos, é tempo de buscarmos a presença de Deus, amém?
É tempo de não deixarmos as coisas que alegram a carne tomar conta do nosso coração. É tempo de buscar ao Senhor. Um período em que Deus julgará os homens por suas más obras. É um julgamento das almas e não um juízo temporal. Não é algo passageiro. É algo eterno. Os livros do Cordeiro, um deles contém os nomes de todos os homens que foram lavados no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, voltando aí algumas páginas. Apocalipse 3, 5. Olha que maravilha. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei de Jesus o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E o verso 6, ele nos adverte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor será vestido de vestes brancas. E ele nos garante, olha, de maneira nenhuma será arriscado o seu nome do livro da vida. De maneira nenhuma. Pode acontecer o que for com você, eu não vou riscar, a não ser que você negue ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aí não tem jeito. Aquele que se arrepende e anda em vigilância, esperando a volta de Cristo, estando preparado, este é o servo que tem as vestes puras e que evita males morais. Mas a igreja, querido, está caminhando como um mundão, a igreja está fazendo as coisas que alegram o mundo, a igreja está fazendo as coisas que não traz vida nem esperança, a igreja está caminhando para um caos, a igreja não está fazendo o que a palavra manda. Mas quero bênção, pastor. Deus tem a obrigação de me abençoar, afinal de contas, Ele me botou no mundo. Sim, da mesma forma que Ele botou, Ele te tira. Agora, para onde tu vai, só você sabe Ele, eu não sei. Nós precisamos buscar mais a presença de Deus. Os seguidores do Cordeiro vão para onde Ele quer que vá. Os seguidores de Cristo vão para onde Ele quer que vá. Quem são esses? São os que foram remidos, lavados. Dentre quem? Dentre os homens para Deus. São as primícias para Deus. Já pensou? Já analisou essa palavra? Nós somos as primícias para Deus e para o Cordeiro. E quem somos? Será que nós estamos enquadrados? Será que o que temos feito tem alegrado o coração de Deus? Será que o nosso caminho está preparado verdadeiramente para nós? Está. Jesus preparou. Mas será que todos nós estamos andando em retidão para trilharmos esse caminho que Jesus preparou? Oh, meus queridos, os que estão de vestiduras brancas são os puros de coração. E as nossas vestes têm que estar brancas, o nosso coração tem que estar voltado a uma vida de caráter transferida e conferida por Deus para as dimensões, para alcançarmos as dimensões celestiais, recebendo a transferência do corpo mortal para o corpo imortal.
Olha que maravilha. Recebendo a transferência do corpo mortal para o corpo imortal. De um corpo corruptível para um corpo incorruptível, que só podemos obter através da santidade em Cristo Jesus. Não há outro Deus, não há outro ser que transfira você de um patamar para outro. Não há outro Deus, somente o nosso Deus, somente Jesus. Os montes, os altos e baixos, estão à nossa frente. Os vales e montanhas estão à nossa frente. Não vivemos de uma terra totalmente plana, ela tem montes, ela tem vales. Um momento você está no alto, outro momento você está no baixo. Mas o nosso Deus é imutável. Ele é Deus para todos sempre e Ele te mantém nas alturas. Mas para isso tem que haver a santificação. Os nomes dos retos e puros de coração estão registrados no seu livro. Ninguém apaga, ninguém tira. Os nomes dos retos e puros de coração estão nos lugares celestiais, mas este registro é efetuado por Deus e mais ninguém, o qual avalia a genuidade da fé e a santificação de cada um de nós. É tempo de buscar a Deus. É tempo de clamarmos ao Senhor. Para terminarmos, vai lá no capítulo 17 de Apocalipse, para a gente terminar. Só apenas o verso 14 do capítulo 17. Eu quero já chamar os diáconos aqui. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os... Aleluia! Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele. Quem são esses eleitos? Quem são esses fiéis? Você pode levantar a tua mão. Sou eu, pastor. Senhor, sou eu, pastor? Não, sou eu, Jesus. Sou eu. Eu estou aqui, eu sou essa pessoa, eu quero ser, eu vou estar lá, eu vou estar sentado junto de ti. Queridos, Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. Os altos e baixos não importam. Os vales, os outeiros, os mananciais, não nos importa muita coisa. Precisamos, mas não nos importa. O que nos importa é que somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Aleluias! A vitória do Cordeiro é a nossa vitória, pois somos eleitos, diz a palavra, fiéis e propriedade peculiar do Deus vivo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor antes que você pegue os elementos. Aleluia! Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa força. Só o Senhor Jesus nos faz, ó Pai querido, entender ainda mais essa mensagem. Grava, Senhor, em nossos corações essa tua mensagem, para que não esqueçamos dela em tempo algum. O Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor é o Deus da minha salvação. Oh, Deus, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. E que todos digam amém e amém. Ainda não servem. Eu quero pedir a você que curve os seus joelhos diante do Senhor e fale para Ele, peça a Ele a santificação. Só não se ajoelha quem está servindo a ceia. Todos nós. Oh, aleluias. Senhor nosso Deus e o nosso Pai, nós somos falhos. Somos falhos, pecadores. Mas nesse instante, ó Deus, antes de segurarmos os elementos, o corpo e o sangue, o cálice e o pão, nós queremos, Pai, pedir a Ti. Nós pedimos, não queremos, nós pedimos a Ti nesse momento. Santifica o Teu povo, santifica a Tua igreja, purifica cada homem e cada mulher, porque com certeza, Pai,
estes elementos serão diferentes. Estes elementos terão grandes valias em nossas vidas. Estes elementos curará o enfermo. Ele não é para isso, mas ele faz isso. Ele cura porque é o teu sangue no nosso sangue, é o teu corpo no nosso corpo. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, que sejamos todos nós santificados para a honra e para a glória do teu santo nome. Que nenhum pecado, ó Deus, que tivéssemos nós cometido, permaneça sem perdão. Perdoa-nos, ó Pai querido, em nome de Jesus. E que toda a igreja do Senhor diga amém e amém. Pode ficar de pé e pode servir a Santa Ceia do Senhor. O teu amor curou a minha dor. Eu não vivo mais pra amado, justificado e livre em ti, Senhor, meu Salvador. Serei pra sempre teu, libertador. Serei pra sempre teu. Meu coração se abriu pra tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus, meu Salvador. Serei pra sempre teu, libertador. Serei pra sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei
Salvador, meu Salvador, serei para sempre teu. Libertador, serei para sempre teu. Eu te amarei, eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levando minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levando minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu Aleluias. Todos receberam os elementos? Vamos ficar de pé. Aleluias. Eu fico tentando entender o tão grande amor de Jesus. Olhando para uma geração, não vou falar nem de agora, daquela época, uma geração pecaminosa, pecadora, um povo rebelde, incrédulo, que mesmo tendo visto todas as maravilhas de Deus, vendo o mar se abrir, rios se abrir, sabendo do maná que Deus fez descer dos céus, a comida dos anjos. Um povo que viu o poder de Deus de perto, no entanto, o sacrificaram. Fico querendo entender esse precioso amor de Jesus Cristo, que sabendo Ele do seu sofrimento, da sua dor e morte, ainda nos perdoa. Eu não consigo entender o tamanho desse amor. Eu só sei que é grande, grande, grande demais. Eu só sei que este amor é infinito, é incomparável. E Ele ainda diz na sua palavra: porque eu recebi do Senhor o que também me foi entregue. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu fico tentando compreender que esse Deus, além do seu sofrimento, sabendo Ele do seu sofrimento, da sua morte essa de cruz, Ele ainda divide como símbolo o seu corpo e cálice do seu sangue, para que tivéssemos vida. Não uma simples vida, mas uma vida em abundância. Não uma vida passageira, mas uma vida eterna. Oh Pai, nós só temos a agradecer a Ti e o Teu Filho. Estenda o pão diante do Senhor. Senhor meu Deus, aí está o Teu povo. Aqui estamos nós, ovelhas do Teu pastoreio.
Senhor, que este pão, a partir deste momento, antes era assim, um pedaço de pão asmo, confeccionado por mãos humanas, mas que a partir de agora, Senhor, a tua unção seja derramada sobre cada pedaço, e que não seja mais um simples pedaço de pão, mas que seja realmente a tua carne, que vai envolver a nossa carne, o teu corpo que vai envolver o nosso corpo, e nós vamos comer dele, Pai querido, conforme a tua palavra, conforme o Senhor nos manda, e não vamos sair daqui as mesmas pessoas, vamos sair daqui mudados, transformados, restaurados pelo poder que há no teu santo e maravilhoso nome. Desça da tua unção agora, derrama da tua unção, derrama da tua unção, Senhor, sobre este pão, e que ele passe a ser o teu corpo, verdadeiramente o teu corpo. Nós vamos comer todos juntos, Pai, conforme nos manda a tua palavra, no nome do teu Filho Jesus. Comemos todos. Com reverência, porque esse foi um momento que o Senhor Jesus Cristo estava sendo moído, perfurado, açoitado, estava coroado não com uma coroa de glória, mas com uma coroa de espinhos. Nem mesmo as suas vestes estavam sobre o seu corpo, mas ele passou por essa humilhação, passou por esta vergonha, por essa ignomínia, para nos salvar, para nos dar vida e vida eterna. E diz a palavra que depois que ele ceou, depois que ele comeu, distribuiu, na verdade, ele não comeu porque era o seu próprio pão. Ele pegou em suas mãos e distribuiu para os seus discípulos. E diz a palavra que por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. E falou para os seus discípulos naquele tempo, e fala para cada um de nós: fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Por quê? Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha, para que ninguém se esqueça que o nosso Deus passou por tudo isso. Ele não pode ser esquecido. Por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E o verso 28 nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E o 30 nos diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, não pouco os que estão mortos. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluias, glória a Deus. Estenda o cálice diante do Senhor. Senhor, transborda este cálice, transborda, Senhor, esses cálices com a tua unção, com a tua graça e misericórdia. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, e que toda a igreja diga amém e amém. Tomamos todos. Glória a Deus. Está consumado. Está consumado, disse Jesus, quando estava no seu penúltimo suspiro. Ele falou para o Pai: Pai, está consumado. E a sua cabeça caiu para o lado, ele entregando o seu espírito nas mãos de Deus. Por isso, nós rendemos ao nosso Deus graças. Ele é o Deus de toda
a misericórdia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não apenas com alguns poderes, não, Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Passa os cálices para as beiradas, para serem recolhidos, não para reutilizarmos, mas só para desocupar suas mãos. E vamos louvar o nome do nosso Deus para terminarmos esse culto. Eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me curou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Lindo é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha Só comunhão. Ele é digno. Aleluia. Tu és o Senhor, Oh, Jesus, desça do céu,
Deus. Ele não está morto. Ele não está morto. Aleluia. Ele vive. Ele vive. Ele vive para todo sempre. Ele vive. Ele não está morto. A terra não conseguiu mantê-lo nas suas entranhas. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Aleluias, aleluias e aleluias. Glória a Deus. Amados, curve a sua cabeça. Eu olho para aquele relógio, eu não sei porque que a pira dele não acaba na hora do meu culto. Curve a tua cabeça. Senhor nosso Deus, como é bom estar na tua presença. Quando estamos glorificando o teu nome, Pai querido, todas as coisas passam. Quando estamos na tua presença exaltando o teu nome, esquecemos as lutas, esquecemos dos problemas, porque o Senhor é o nosso refrigério. E agora, Pai, no término deste culto, jamais nos despediremos de Ti, jamais. Mas desse lugar sim, Senhor, nós temos que sair, nós temos que ir para a nossa casa, mas jamais sairemos daqui, Senhor, sem que o Teu grande, precioso amor, maravilhoso amor esteja. Nós precisamos do Teu amor. Derrama sobre nós o Teu amor. E agora, Pai querido, que a Tua graça eterna e maravilhosa, pura, cristalina, esteja sobre cada um de nós. Que esta Tua graça permaneça em cada coração. E as Tuas misericórdias para todo sempre. E Tu, Espírito Santo, que habita em nossos corações. Tu, Espírito Santo, que nos conduz por caminhos planos, por veredas planas. Que o Senhor continue sendo o nosso consolador nas horas difíceis. Consola todo o nosso coração em nome de Jesus. E que toda a igreja do Senhor diga amém e amém. Queridos, boa noite para todos. Que o Senhor permaneça em seus corações abençoando todos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.